Paz do Senhor Jesus a todos. Uma curiosidade para quem gosta de Bíblia, como eu gosto e os senhores também gostam, vamos lá. Como o autor de Gênesis podia saber o que aconteceu na criação antes mesmo de haver sido criado? A gente sabe que tem os 5 primeiros livros chamados Pentateuco ou a Torá, que são a lei dos judeus. Os judeus têm esses 5 livros como sua lei. São 618 leis que os judeus têm. São muitas leis. Então a gente tem Gênesis, a gente tem Êxodo, a gente tem Levítico, a gente tem Números e a gente tem Deuteronômio. Aí a questão é, como o autor que escreveu esses 5 livros narrou Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, ou melhor, como é que esse autor que escreveu os 5 Pentateuco ou a Torá, ele conseguiu narrar o livro de Gênesis se ele não existia ainda? Porque esse autor foi Moisés. Quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia foi Moisés, é comprovado pelas faculdades teológicas, comprovado, né, pelos cursos teológicos, comprovado que foi Moisés que escreveu os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Mas a questão é que Moisés, ele nasceu no capítulo 2 de Êxodo. No capítulo 2 de Êxodo é que Moisés nasceu. E do capítulo de Gênesis, o livro de Gênesis, Moisés não existia. Moisés veio nascer no capítulo 2. Como é que Moisés escreveu o livro de Gênesis? Como é que ele narrou tudo? Como é que Moisés narrou tudo o que aconteceu se Moisés não estava lá no livro de Gênesis? Se Moisés não estava lá no Éden? Se Moisés não estava no princípio das coisas lá? Como é que Moisés conseguiu narrar, escrever tudo o que aconteceu nos primeiros capítulos de Gênesis? Ou melhor, todo o livro de Gênesis. Teve uma testemunha ocular. Alguém foi testemunha. Teve alguém que testemunhou todas essas coisas para Moisés. Quem foi que testemunhou todas essas coisas para Moisés? Foi o próprio Deus. O próprio Deus revelou tudo para Moisés que ele fez no começo, no princípio. Porque no Éden, quem que estava lá no Éden? Para criar todas as coisas. Quem criou todas as coisas? Foi Deus. Quem criou o homem? Foi Deus. Quem fez a mulher? Foi Deus. No princípio era só treva. Quem foi que disse que haja luz? Foi Deus. Deus fez a separação das trevas e luz, dia, tarde, noite. Deus colocou o homem no jardim. Deus formou o homem. Deus fez a mulher da costela do homem. Então Deus, lá na frente, a intimidade de Moisés foi tão grande, a intimidade de Moisés foi tão grande com Deus, que Deus, oh glória a Deus, revelou tudo para Moisés. Deus revelou tudo para Moisés. Quando Moisés passou 40 dias, 40 noites no monte, falando com Deus. Moisés passou 40 dias, 40 noites falando com Deus. E Deus revelou tudo para Moisés. Moisés, eu fiz assim no capítulo 1 de Gênesis. Eu fiz assim no capítulo 2, no capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Todos os capítulos de Gênesis, Deus foi narrando para Moisés como foi que ele fez. Tudo que aconteceu no livro de Gênesis. E aí Moisés, ele conseguiu escrever. Moisés conseguiu narrar toda a história de Gênesis sem ele estar lá. Mas Deus estava, Deus conhecia, Deus sabia e Deus revelou tudo para Moisés. Porque se os senhores abrirem Êxodo, capítulo 2, Moisés vai nascer no capítulo 2 de Êxodo, mas lá na frente é que Moisés sobe no monte que Deus revela tudo isso para Moisés. Amém? Então, era essa a curiosidade. Como é que uma pessoa que nem existia conseguiu narrar todo o livro de Gênesis? É porque Deus revelou tudo para Moisés. Que intimidade maravilhosa, ô glória!